eu queria convidar para estarmos juntos e ouvirmos um testemunho do nosso saudoso Padre Rufus. Padre Rufus foi o vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas. Ele esteve aqui na nossa casa por 3 anos, celebrando para nós, conduzindo um encontro de cura e libertação, e ele deixou muitos ensinamentos para a gente. Um sacerdote cuja experiência fantástica de autoridade, no caso dos exorcismos, mostra e fala conosco que Deus existe. E eu queria partilhar com vocês um testemunho que aconteceu no ministério do Padre Rufus, que fala da água benta, vai ser o tema do Toque da Alvorada de amanhã, fala de perdão e fala de maldição, que é o assunto da nossa live de hoje. Não esquece que hoje, daqui a pouco, o nosso querido também, Padre Roberto Bem-vindo, que é sacerdote exorcista da Arquidiocese de Aracaju, vai fazer no final da nossa live, após a adoração, uma oração de corte e quebra de maldição. Então essa live hoje está muito especial. Vamos à história que o Padre Rufus nos conta do ministério dele. Se Deus pode usar uma água benta para uma poderosa cura e libertação, isso nos mostra então o amor de Deus para conosco. Conta assim o Padre Rufus quando ele estava pregando, que ele estava na cidade de Praga, que é a capital da República Tcheca, lá na Europa. E o reitor do seminário trouxe um pároco que era amigo dele. Trouxe para o Padre Rufus ver, e a razão era porque a empregada da casa desse pároco estava muito doente. Desde o tempo que ela era criança até hoje, talvez já tivesse 35 anos, ela tinha tido todos os tipos de doença física. Além disso, medo, dificuldade de dormir, até mesmo ela sendo uma moça muito boa e santa e uma grande ajuda para aquela paróquia. Então, conta o Padre Rufus, nós oramos por ela. Houve uma certa melhora e por 2 meses ela teve bem. Só que aí os problemas recomeçaram. Todo mês aquele pároco me telefonava, dizia o Padre Rufus, para mim lá em Bombaim, pedindo que eu rezasse por aquela sua empregada, mas através do telefone. Então eu orava por ela no telefone, ela ficava melhor por algum tempo e novamente os problemas recomeçavam. Então eu disse ao pároco, e assim disse o Padre Rufus, quando eu vier no próximo ano aqui em Praga, faça com que a sua empregada escreva num papel toda a sua vida, que ela escreva as feridas mais importantes que ela experimentou. Porque através das nossas feridas emocionais, nós abrimos as portas para a ação do maligno. E eu pedi que ela escrevesse também se ela tivesse conhecimento de alguma maldição que pudesse ter sido feita para ela. E também que ela escrevesse se ela tivesse se lembrado de ter ido a alguma dessas pessoas que invocam os espíritos para alguma ajuda na sua vida. Então, no ano passado, na última semana de outubro, conta o Padre Rufus, eu voltei a Praga para pregar um seminário de libertação para os sacerdotes. Então, essa jovem foi trazida ao seminário. Ela tinha se preparado muito bem e ela escreveu detalhadamente todas as suas feridas, assim como as pessoas que têm feito esse relato têm sido atendidas e, de fato, essa mulher tinha sofrido muito. Ela contou o quanto ela tinha sido odiada pelos membros da sua família. Talvez porque ela sentia que ela não era a filha do seu pai. E também porque a família sentia que ela fosse uma intrusa naquela casa. Então eu me lembrei, diz o Padre Rufus, quando ela dizia que ela era odiada por todos os membros da sua família, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. E a única pessoa que a amava era o seu avô. Mas quando ela tinha 10 anos, o seu avô morreu. E agora ela estava sozinha. Então ela estava ainda mais sendo ferida pela sua família. E desde aquele tempo, todos os seus problemas e doenças começaram. Então eu disse, agora eu vou rezar por você. Não somente por libertação, mas talvez pelo mais importante, que é por cura interior. Claro, ela estava bem preparada pelo reitor daquele seminário, pelo próprio pároco, e esse reitor do seminário agora é o vigário-geral da Arquidiocese de Praga. Então ela foi muito ajudada em conseguir perdoar e pedir perdão. Então o Padre Rufus começou a rezar por ela, e ele conta, como eu faço com frequência com as pessoas, eu dou água benta para beber. Até eu disse para que ela não comesse nada naquela manhã, para que eu rezasse por ela. Porque a oração não funciona muito bem quando a pessoa está com o estômago cheio.
Oração e jejum devem caminhar juntos, e hoje é um dia de jejum. Quando eu estava orando por ela, ela começou a vomitar. E eu vi algo que parecia um pedaço de carne. Alguma coisa também que parecia cabelo. E eu falei com ela, você tomou café da manhã? Eu disse que não era para comer nada antes da oração. E ela disse, Padre Rufus, eu estou sem comer há 3 dias. Eu estou jejuando há 3 dias, me preparando para essa oração, e eu só bebi água nesses 3 dias. Então eu disse para ela, o que é isso nesse saco? E eu orei novamente, e ela vomitou uma 3ª vez. E ela vomitou ainda outras coisas, e então ela disse, Padre, todas as minhas dores acabaram agora. Eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. E o Padre Rufus conta, o trabalho de cura e libertação estava completo. Vocês devem estar se perguntando, diz o Padre Rufus, mas como isso é possível? Eu rezei brevemente e dei um pouco de água benta para ela beber. Mas havia naquele cesto onde ela tinha vomitado todas aquelas coisas, um monte de coisas estranhas. E eu perguntei ao pároco, você poderia me dizer o que é isso? E o padre disse, isso é carne de porco. Como é que esse cabelo todo está aí? É porque na pele do porco tem pequenos cabelos. Mas aquele monte de fio de cabelo que estava, eram cabelos longos. Aquilo estava no estômago por muitos anos e cresceu tanto assim. Estranho, não é? Eu pedi àquela jovem, você se lembra de alguma vez que alguém te deu carne de porco para você comer? E ela disse, depois do funeral do meu avô, houve um jantar. Houve uma festa e havia porco e todos estavam comendo. Eu não me lembro de alguém ter me servido carne de porco, mas eu posso sim ter comido. Mas é exatamente depois daquela noite que todos os meus problemas começaram. Então, eu percebi, diz o Padre Rufus, como essas pessoas podem usar comida para fazer maldição para a nossa vida. Depois disso, eu estava dando um seminário de 5 dias para os sacerdotes da República Tcheca. Então, eu disse àquele pároco, por que você não traz a sua empregada para dar um testemunho aqui para nós? E ela veio. Mas ela era uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito simples, que cuidava da limpeza da casa e da comida. Mas ela veio e me falou com poder e com força sobre tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dela para os sacerdotes. E depois o pároco falou por pelo menos meia hora, falando e contando sobre a opressão dessa jovem e a sua poderosa libertação. 1 ano mais tarde, eu recebi um telefonema do reitor do seminário e ele me disse que a conferência episcopal do país queria que ele viesse para pregar para os seminaristas do país inteiro sobre o ministério de cura e de libertação. E nós queremos que o Senhor venha, dizia ele, para ser um professor visitante da nossa universidade católica. E eu perguntei para ele, e aquela empregada, como é que ela está? Ela está bem? Ah, ela não é mais somente uma empregada, ela está viajando por todo o país e está testemunhando o que Deus fez na vida dela. Louvado seja Deus. Você viu que história impressionante que aconteceu na vida dessa mulher? Ela tinha sido amaldiçoada. E aquela maldição foi uma maldição que gerou todo tipo de doença na vida dela, doenças interiores, doenças físicas, um problema na sua saúde, problemas de tristeza, de angústia que tinham sido causadas por causa daquela ferida emocional, porque ela era odiada e ela carregou aquele ódio e ela não conseguia perdoar. O primeiro passo foi o passo do perdão. E depois do passo do perdão, ela conseguiu a graça da libertação por meio da água benta e de uma oração de perdão e de libertação. As graças aconteceram porque ela começou com perdão e depois aquela maldição foi quebrada quando ela fez uma oração e usou a água benta. Olha quanta graça por meio de uma oração de libertação, por meio do uso do sacramental e por meio de uma fé que decide perdoar e uma fé que decide remover os bloqueios para que a graça seja derramada.